Meu nome é Pedro, e vou contar um episódio que aconteceu quando eu e meus amigos, Lucas e Mariana, ainda éramos adolescentes. Tudo começou em uma noite comum. Estávamos sentados na pracinha do nosso bairro em Itatiba, um lugar que frequentávamos desde pequenos. Naquela noite, Lucas parecia mais inquieto do que o normal, mexendo no celular sem parar, até que, de repente, largou o aparelho e nos olhou com um brilho familiar nos olhos. Eu sabia o que viria a seguir, pois ele sempre tinha uma ideia maluca na cabeça, e era assim que nossas aventuras começavam. Lucas finalmente decidiu que queria explorar o famoso Casarão do Barão naquela mesma noite. Ele sempre foi o mais corajoso do grupo, e dessa vez, não seria diferente. Ele nos lançou a ideia de visitar o casarão, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu me lembro de olhar para Mariana, esperando que ela tivesse uma reação sensata, algo que nos tirasse dessa situação. Mas, para minha surpresa, ela apenas sorriu de leve, como se estivesse considerando a proposta. Lucas parecia determinado a nos convencer de que tudo não passava de lendas, histórias contadas por quem nunca teve coragem de se aventurar até lá à noite. Ele comentou que ninguém jamais teve coragem de visitar o casarão de madrugada, e que as histórias de assombração eram pura invenção. Lucas falava como se estivéssemos apenas indo tirar algumas fotos e rir das superstições locais. Eu ri, mas foi um riso nervoso. A verdade é que o Casarão do Barão era envolto em mistério desde que éramos crianças. Localizado nos arredores de Itatiba, aquela construção da época do Brasil Império era alvo de inúmeras histórias assustadoras. Diziam que, no subsolo, a senzala ainda permanecia intocada, e as almas dos escravos que sofreram ali vagavam pelo casarão, arrastando correntes e soltando gritos angustiados. Eu sempre achei essas histórias exageradas, mas, ao mesmo tempo, o lugar em si me dava calafrios. Naquele momento, senti que não havia escapatória. Lucas já estava decidido, e Mariana parecia estar mais disposta do que eu imaginava. Lucas tentava nos convencer de que nada de extraordinário aconteceria. Ele dizia que, no máximo, veríamos um casarão velho, decadente, faríamos algumas fotos para provar que estivemos lá e iríamos embora. Mariana, mais ponderada, concordou em participar da aventura, mas deixou claro que não queria passar muito tempo lá dentro. Ela parecia firme ao dizer que, se algo estranho acontecesse, sairíamos na mesma hora. Eu sabia que estava em minoria. Embora não fosse o mais supersticioso do grupo, a ideia de explorar aquele lugar às escuras não me parecia nada boa. Apesar da hesitação, não queria parecer o covarde da turma. Então, concordei, mas impus uma condição: se ouvíssemos qualquer coisa fora do comum, iríamos embora imediatamente. Aceitamos essa regra, e com isso, pegamos nossas bicicletas e começamos a pedalar em direção à estrada de terra que levava até a antiga fazenda onde o casarão estava localizado. O silêncio da noite de Itatiba era profundo. Só se ouvia o som de nossos pedais e o farfalhar das folhas ao vento. A cada metro que avançávamos, a sensação de desconforto dentro de mim aumentava. O ar parecia ficar mais pesado à medida que nos aproximávamos do casarão. Quando finalmente o avistamos à distância, meu coração disparou. Lá estava ele, imponente e sombrio, iluminado apenas pela fraca luz da lua. Sua fachada estava desgastada pelo tempo, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios nos observando à medida que nos aproximávamos. Lucas foi o primeiro a parar, e sem hesitar, puxou uma lanterna do bolso, preparando-se para continuar. Eu e Mariana trocamos olhares, como se buscássemos alguma confirmação um no outro de que aquilo realmente estava acontecendo. Mas sabíamos que não havia mais volta. O Casarão do Barão estava à nossa frente, e algo me dizia que aquela noite seria bem mais longa do que estávamos preparados para enfrentar. Ao cruzarmos o portão enferrujado, senti um vento gélido nos envolver, o que fez Mariana se encolher e puxar o casaco para perto do corpo, numa tentativa de se aquecer. O portão atrás de nós rangeu lentamente, como se a própria escuridão do casarão estivesse nos engolindo. O desconforto que já sentíamos desde o início só aumentava. A atmosfera parecia densa, carregada de algo inexplicável, como se estivéssemos invadindo um lugar que guardava muito mais do que sua decadência sugeria.
Lucas, sempre o mais destemido do grupo, seguiu à frente, iluminando o caminho com a lanterna que havia trazido. Era seu jeito de tentar esconder o nervosismo, embora estivesse claro que ele também sentia a tensão crescente. Ele fez uma provocação sobre nós estarmos com medo, mas eu percebi que, apesar de sua tentativa de parecer confiante, seus passos, normalmente decididos, agora estavam mais cuidadosos. Ele caminhava como quem testa cada passo, medindo o terreno à sua frente. Mariana, que sempre tentava se manter calma, parecia mais silenciosa do que o normal. Seu olhar, no entanto, traía o que ela tentava esconder. Quando olhei para ela, tentei lhe passar uma confiança que eu próprio não tinha, perguntando se estava tudo bem. Ela assentiu, mas eu pude notar que suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o celular, cuja luz instável da lanterna parecia apenas aumentar a sensação de medo. Ela murmurou baixinho que sentia algo estranho no ar, e seus olhos examinavam as sombras, como se esperasse ver algo inesperado surgindo delas. O casarão finalmente estava à nossa frente, enorme, desmoronando em partes, com as janelas quebradas e as trepadeiras que pareciam abraçar as paredes velhas. A luz da lua cheia iluminava apenas parte da fachada, deixando o resto imerso em escuridão. A sensação de abandono e mistério exalava daquele lugar. O telhado parecia prestes a desabar, e as portas, rachadas e cobertas de pó, sugeriam que ninguém as abria há muito tempo. Lucas apontou sua lanterna para o topo da escadaria de pedra, destacando a arquitetura que, mesmo em estado de degradação, ainda mantinha traços de sua antiga glória. As colunas, cobertas de musgo e rachaduras, pareciam guardiãs de pedra, imóveis, como se vigiassem a entrada do casarão com um silêncio intimidador. Ele comentou sobre o lugar ser impressionante, destacando o contraste entre a grandeza e o abandono. Eu sentia meu coração bater mais forte à medida que subíamos os degraus de pedra. Cada passo ecoava na noite silenciosa, e algo naquele som amplificado me causava arrepios. Lucas subiu os primeiros degraus com determinação, dizendo que era agora ou nunca. Suas palavras soaram vazias no ar pesado ao nosso redor, mas mesmo assim continuamos. Quando chegamos à porta principal, Lucas empurrou com força, e a porta se abriu com um estalo alto. O barulho cortou o silêncio como uma lâmina, ecoando ao redor, e vi Mariana dar um pequeno salto de susto ao meu lado. Por um instante, tudo ao redor ficou em silêncio absoluto. Era como se o casarão estivesse nos estudando, aguardando nosso próximo movimento. O sentimento de que algo não estava certo se tornava mais forte a cada segundo. Entramos um por um, e imediatamente fomos engolidos por uma escuridão densa e sufocante. Nossas lanternas iluminavam apenas um pequeno espaço à nossa frente, revelando um cenário de abandono completo. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu nossas narinas, tornando o ar ainda mais pesado. Tudo ali parecia esquecido pelo tempo, como se o lugar guardasse segredos que preferiam não ser revelados. Mariana, com a voz baixa e hesitante, mencionou que tinha a sensação de que não estávamos sós. A forma como ela falou deixou claro que compartilhávamos da mesma sensação. Eu também sentia isso. O ar ao nosso redor era opressor, como se o casarão estivesse vivo de alguma forma, reagindo à nossa presença. Cada passo que dávamos fazia o chão ranger de forma assustadora, como se a casa estivesse atenta a cada movimento nosso. Lucas, por sua vez, parecia determinado a ignorar o medo que crescia entre nós. Ele avançava pela sala de entrada, iluminando móveis cobertos por lençóis envelhecidos e quadros emoldurados, cujas imagens mal podíamos ver sob a grossa camada de poeira. Ele comentou sobre como era incrível imaginar o que aquelas paredes já testemunharam, embora sua voz tivesse um tom mais baixo do que o habitual. Foi então que um som suave, quase como um sussurro distante, rompeu o silêncio. Mariana parou de repente e me agarrou pelo braço. Ela me perguntou se havíamos ouvido aquilo, e eu, sem saber ao certo o que responder, permaneci imóvel, tentando identificar o ruído, mas ele desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Eu tentei acalmar a situação, murmurando que provavelmente era apenas o vento. No entanto, algo naquela explicação não me convencia. O som parecia ter vindo de dentro da casa,
e ecoava pelas paredes de maneira perturbadora. Lucas, finalmente, me olhou com um ar mais sério, como se estivesse começando a perceber que aquela noite poderia não ser tão simples quanto ele havia imaginado. Após aquele primeiro som, o silêncio voltou a reinar no casarão, mas o desconforto persistia, impregnando o ar ao nosso redor. A impressão que eu tinha era de que, apesar de imóvel, a casa parecia viva, respirando conosco a cada passo que dávamos. O assoalho rangia, longo e baixo, como se a própria estrutura estivesse sentindo nossa presença, reagindo à invasão silenciosa que fazíamos. O ambiente parecia nos abraçar de forma opressora, cercando-nos com um peso invisível que tornava tudo mais tenso. Lucas, sempre na liderança, avançava pelos cômodos, jogando a luz de sua lanterna nos cantos escuros da sala principal, enquanto eu e Mariana o seguíamos de perto. Ela estava em silêncio, mas era fácil perceber sua inquietação. O medo parecia pairar entre nós, embora ninguém quisesse admitir. A cada passo, o ar ficava mais pesado, e quanto mais andávamos pelos corredores pouco iluminados, mais a sensação de estarmos sendo observados crescia. Eu sabia que todos nós sentíamos o mesmo, algo ou alguém nos vigiava. Mariana, de maneira quase inaudível, expressou sua preocupação, sussurrando que não gostava do que estava acontecendo. A sensação de que algo nos observava estava clara para ela. Eu tentei acalmá-la, mesmo sabendo que o que ela dizia fazia todo sentido. Era como se, a qualquer momento, algo fosse surgir das sombras e nos atacar pelas costas. Lucas, embora sempre confiante, também parecia mais hesitante agora. Sua caminhada, antes cheia de energia, se tornará mais contida, e ele movia os olhos com cuidado, atento a cada detalhe, claramente afetado pelo ambiente. Sem muito entusiasmo, Lucas decidiu que deveríamos continuar, mas era evidente que a situação também mexia com ele. Seguimos por um corredor longo e estreito, onde as paredes estavam adornadas com quadros antigos, seus detalhes quase indistinguíveis sob camadas de poeira acumulada. As molduras ornamentadas pareciam nos vigiar de dentro das pinturas, e o ambiente sombrio apenas intensificava a sensação de ameaça iminente. Foi nesse momento que algo cruzou nosso campo de visão. Um vulto passou rapidamente por uma porta aberta à nossa esquerda, rápido demais para ser humano, mas todos o vimos. Eu, surpreso, perguntei a Lucas se ele também havia visto aquilo. Ele respondeu afirmativamente, mas não parou de andar, apenas acelerou o passo. Mariana, por outro lado, agarrou meu braço com mais força. Seu rosto mostrava puro terror, e ela murmurava para si mesma, tentando se convencer de que o que havíamos visto não poderia ser real. O medo agora era palpável entre nós, e a dúvida se infiltrava em nossos pensamentos, questionando nossa sanidade. Enquanto eu tentava manter a calma, respirei fundo e pensei que aquilo poderia ser apenas fruto de nossa imaginação. Talvez o cansaço, a escuridão, ou até mesmo as histórias de terror que cercavam o casarão estivessem mexendo com a nossa cabeça. No entanto, antes que pudéssemos nos recompor totalmente, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um som metálico baixo, como correntes arrastadas no chão de pedra, ecoou à nossa frente, preenchendo o corredor com um som que parecia vir direto de nossos piores pesadelos. Congelamos. Ninguém ousou se mover por alguns segundos, e nossos sentidos ficaram em alerta máximo, tentando identificar se o som era real ou se nossas mentes nos pregavam uma peça. O ruído das correntes continuava, rangendo lentamente como se algo invisível estivesse as arrastando em nossa direção. Senti meu corpo ficar completamente rígido, enquanto o suor frio começava a escorrer pelas minhas costas. Mariana, com a voz trêmula e quase em pânico, perguntou o que estava acontecendo, claramente em pavor total. Lucas tentou sugerir que poderia ser algum animal, mas sua incerteza era evidente. Ele deu um passo para trás, e naquele instante eu percebi o medo genuíno em seus olhos, algo que nunca havia visto nele. O silêncio voltou a nos cercar de repente, como se o casarão estivesse nos observando em suspense, à espera de nosso próximo movimento. A tensão era insuportável, e a sensação de que estávamos sendo pressionados por todos os lados aumentava. O ar parecia cada vez mais pesado,
quase como se estivéssemos sendo sufocados pela própria casa. Eu sabia que precisávamos sair dali. O peso da situação nos drenava coragem, enchendo nossos corações com um medo que parecia irracional, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. Minha voz saiu baixa e fraca quando sugere que deveríamos ir embora, mas antes que pudéssemos dar mais alguns passos, outro som ecoou. Desta vez, não eram correntes, mas um sussurro. Perto, tão próximo que parecia vir de ao nosso lado, uma voz sussurrou algo que parecia um aviso. Vocês não deveriam estar aqui. Mariana, dominada pelo terror, soltou um grito baixo e cobriu a boca com a mão, seus olhos arregalados em puro pânico. Lucas olhou ao redor freneticamente, buscando a origem do som, mas não havia ninguém ali. Era como se a própria casa estivesse falando conosco, ecoando palavras de tempos distantes, fazendo com que o medo em nossos corações crescesse exponencialmente. Mariana, em desespero, decidiu que era hora de sair, e eu concordei com ela imediatamente. Lucas, relutante, finalmente cedeu e começou a nos seguir de volta pelo corredor. Mas antes que conseguíssemos nos mover muito, um novo som nos paralisou. Desta vez, eram gritos, gritos de dor e desespero que vinham das profundezas do casarão. Esses gritos não eram normais. Eram agudos, angustiantes, e ecoavam com uma intensidade que parecia impossível de ignorar. Meus olhos encontraram os de Lucas e Mariana, e naquele momento todos nós compreendemos a gravidade da situação. Aqueles sons não pertenciam a este mundo. Sabíamos que, se continuássemos ali, as coisas só iriam piorar. Os gritos que ecoavam pelas paredes do casarão eram como uma onda de dor e desespero que parecia envolver cada um de nós. Estávamos no corredor, paralisados, e nossas lanternas tremulavam na escuridão, como se o medo estivesse distorcendo a própria luz. Sentíamos o pânico crescer a cada instante, mas ninguém conseguia se mover. Era como se o casarão estivesse nos prendendo em seus mistérios, jogando com nossas mentes e testando nossos limites. Mariana, tomada pelo desespero, me puxou pelo braço, insistindo que precisávamos sair dali imediatamente. A força em sua mão transmitia a urgência que suas palavras carregavam. Lucas, no entanto, estava dividido. Ele ainda era atraído por uma mistura de curiosidade e medo, como se houvesse algo que ele precisava entender, mas a incerteza do perigo também o mantinha cauteloso. Ele então mencionou que os gritos pareciam vir de baixo, da senzala, o local mais temido do casarão. Essas palavras reviraram meu estômago, pois todos sabíamos o que a senzala representava. Era um lugar que sempre evitávamos mencionar nas conversas sobre a história do casarão, envolto em lendas de crueldade e sofrimento, onde o barão mantinha seus escravos sob condições desumanas. Enquanto eu tentava processar as palavras de Lucas, ele sugeriu que algo poderia estar acontecendo lá, talvez alguém precisasse de ajuda. A racionalidade de Lucas ainda estava presente, mesmo diante de tudo aquilo, mas o medo estava claro em seus olhos. Mariana, no entanto, balançava a cabeça, convicta de que aquelas vozes não pertenciam a este mundo. Ela acreditava que não havia ninguém precisando de ajuda ali, e sim algo além da nossa compreensão. O silêncio retornou por um breve momento, antes que os gritos se transformassem em um choro baixo, como se o sofrimento nunca tivesse fim naquele lugar. A opressão do casarão aumentava a cada segundo, e logo o som de correntes arrastando começou a se erguer, vindo de algum lugar lá embaixo. Lucas, determinado, iluminou o final do corredor com sua lanterna, onde uma porta antiga quase se escondia entre as sombras. Ele observou aquela porta, dizendo a si mesmo que ali era a entrada para a senzala. Minhas tentativas de argumentar contra sua intenção de descer foram inúteis. O medo que eu sentia aumentava, mas Lucas estava fixo em sua decisão de descobrir o que havia lá embaixo. Ele já estava diante da porta, observando o cadeado enferrujado que a mantinha trancada. Mexendo em sua lanterna, Lucas analisava as possibilidades de abrir a porta e, eventualmente, concluiu que conseguiria arrombar o cadeado, que estava fragilizado pelo tempo. Mariana, em pânico, expressava seu desespero, implorando para que ele não fizesse aquilo. Para ela, a simples ideia de descer até a senzala era absurda, perigosa demais.
E, ainda assim, Lucas ignorou sua preocupação, concentrado na tranca enferrujada. Eu, por outro lado, me via dividido entre a vontade de fugir daquele lugar e o impulso de tentar ajudar Lucas a evitar algo ainda pior. O casarão parecia nos puxar para o seu interior, como se o passado estivesse se agarrando a nós e nos arrastando para algo que não podíamos compreender completamente. Após alguns minutos de esforço, Lucas conseguiu abrir o cadeado, que cedeu com um estalo alto. A porta se abriu lentamente, revelando uma escadaria de pedra que descia em espiral, envolta em uma escuridão absoluta. O cheiro de umidade e mofo subiu imediatamente, tornando o ar ali ainda mais pesado, quase irrespirável. Eu sabia que não poderia deixá-lo descer sozinho, então, mais para me convencer do que para ajudá-lo, disse a Lucas que o acompanharia. Mariana balançou a cabeça em desaprovação, mas também sabia que não poderia nos deixar ali. Com nossas lanternas apontadas para o chão, começamos a descer a escada de pedra, onde cada degrau era mais irregular e estreito que o anterior. O som das correntes parecia mais forte a cada passo que dávamos, reverberando pelas paredes de pedra. Embora os gritos tivessem cessado, o choro ainda persistia, misturado com um sussurro distante, palavras incompreensíveis que carregavam um profundo sentimento de sofrimento. Ao chegar ao fim da escadaria, nos deparamos com um corredor subterrâneo que se abria diante de nós. As celas de pedra estavam em ruínas, mas algumas correntes ainda pendiam das paredes, enferrujadas e corroídas pelo tempo. A senzala parecia carregar consigo a dor de um passado que ainda se fazia presente. Eu, com o coração apertado, sussurrei a Lucas, sem saber o que deveríamos fazer a seguir. Lucas, por sua vez, deu alguns passos à frente, iluminando uma das celas que ainda permanecia relativamente intacta. De repente, ele parou bruscamente, e sua lanterna caiu no chão, rolando e projetando sombras assustadoras nas paredes ao redor. Lucas, visivelmente abalado, afirmou que havia visto algo dentro da cela, algo que o aterrorizou. Antes que pudéssemos reagir, o choro se transformou em um grito agudo, um som que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O casarão inteiro parecia tremer ao nosso redor, e o chão sob nossos pés vibrava, como se o próprio lugar estivesse prestes a desmoronar. O grito ecoou por todo o subterrâneo, como se as paredes da senzala estivessem impregnadas de décadas de dor acumulada. Ficamos imóveis, nossos corações batendo descompassados enquanto o som reverberava ao nosso redor. Lucas permanecia estático, fixando o olhar na cela onde havia vislumbrado algo, ou alguém, momentos antes. Mariana estava visivelmente abalada. Sua respiração irregular e a lanterna em suas mãos tremia tanto que a luz refletida na escuridão criava formas aterradoras. Ela murmurava em descrença, tentando processar o que acabará de acontecer. A sensação de que tudo aquilo não poderia ser real a envolvia, como se estivesse à beira de um colapso. Eu também lutava para compreender o que estávamos enfrentando. O grito, tão visceral, parecia ter uma presença física, como se tivesse atravessado cada um de nós. Tudo no casarão, desde o som das correntes até as sombras e o choro incessante, parecia ter uma origem além do que podíamos compreender. Agora, era como se o tempo estivesse se dobrando sobre si mesmo, nos forçando a presenciar fragmentos de algo antigo, algo que deveria ter sido enterrado com o passado. Lucas abaixou-se lentamente para pegar a lanterna que deixará cair, e foi nesse momento que ouvimos outro som. Passos. Mas não eram nossos. Eles vinham de algum lugar mais profundo, ecoando na escuridão da senzala. Eram firmes, quase arrastados, como se alguém estivesse se aproximando lentamente. Meu coração apertou, e, ao perguntar se mais alguém ouvia aquilo, Mariana apertou meu braço com mais força, confirmando com um aceno silencioso. Lucas, ainda fixo no corredor à frente, murmurou que havia alguém ali. Seus olhos, embora cautelosos, não se desviavam da escuridão à frente. Sem trocar muitas palavras, começamos a recuar. Os passos não paravam, continuavam, cada vez mais próximos, ecoando de maneira ameaçadora pelas paredes de pedra. O corredor, que já era estreito e claustrofóbico, parecia se estender enquanto recuávamos, como se estivéssemos sendo perseguidos por algo invisível.
O peso daquela sensação era sufocante, como se o próprio casarão estivesse nos expulsando, pressionando-nos a sair de seu interior sombrio. Eu tentei manter a calma, orientando Lucas e Mariana para que se movessem rapidamente. Contudo, minha própria voz traía o pânico que se instalava em mim. Lucas e Mariana seguiram meus passos, seus rostos refletindo medo e a tensão crescentes. À medida que nos aproximávamos da porta da escadaria, que agora parecia nossa única esperança de fuga, o som das correntes se intensificava, mais forte e mais próximo. E então, de repente, algo nos fez parar. De uma das celas abandonadas, uma figura surgiu. Não era um vulto fugaz, mas uma presença sólida, humana, ou, ao menos, algo que um dia foi humano. Um homem de pele escura, vestindo trapos, acorrentado pelos pulsos e tornozelos, caminhava lentamente em nossa direção. Cada movimento parecia ser uma tortura para ele, como se o peso das correntes simbolizasse o fardo de anos de sofrimento. Mariana, ao ver aquela figura, deixou escapar um suspiro de pavor, quase em choque, incapaz de processar o que seus olhos viam. Quando o homem levantou a cabeça, nossos olhares se cruzaram. Havia algo nos olhos dele, um sofrimento profundo que parecia ultrapassar o tempo, como se ele estivesse preso ali há séculos, condenado a repetir sua agonia indefinidamente. Eu não conseguia me mover, sentia-me completamente paralisado pela cena diante de mim. Era como se o tempo tivesse parado, e nós estivéssemos diante do passado vivo, presenciando algo que nunca deveria ter sido esquecido. O casarão, a senzala, tudo ao nosso redor parecia estar imbuído de uma energia que tornava aqueles acontecimentos mais reais do que poderíamos imaginar. Com uma voz quase inaudível, o homem nos advertiu, dizendo que não deveríamos estar ali. O tom era sombrio, carregado de uma tristeza que parecia vir das próprias paredes do casarão. Aquelas palavras ecoavam em nossa mente, e logo após serem ditas, a figura desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Por um breve instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Mas, em seguida, o som de correntes, gritos e passos voltou com intensidade. Era como se a casa inteira estivesse reagindo à nossa presença, como se tivéssemos despertado algo que deveria ter permanecido adormecido. Foi nesse momento que, sem pensar duas vezes, gritei para que corrêssemos. Não havia mais espaço para hesitação. Disparamos pela escada acima, os sons aterrorizantes nos perseguindo a cada passo. Os degraus rangiam sob nossos pés, e a sensação de que o casarão estava se fechando sobre nós crescia a cada segundo. Quando finalmente alcançamos a porta que nos levaria de volta ao andar superior, Lucas a fechou com um estrondo, como se isso pudesse conter o que quer que estivesse nos seguindo. Ainda ofegante e encostada na parede, Mariana questionou em voz baixa se o que vivemos havia sido real. Sua expressão refletia uma mistura de descrença e medo, como se sua mente tentasse encontrar uma explicação racional para o que acabará de acontecer. Eu não tinha uma resposta clara. Tudo em mim gritava que sim, que aquilo era real, mais real do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. O casarão estava impregnado de memórias terríveis, e agora, de alguma forma, essas memórias estavam se manifestando diante de nós. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo ainda não havia acabado. O eco persistente ainda reverberava pelas paredes, como se o casarão estivesse imbuído de antigas memórias. O peso do silêncio que se instalou entre nós era quase sufocante, enquanto meu coração ainda batia acelerado. Lucas respirava fundo, tentando se recompor, enquanto Mariana mantinha o olhar fixo no corredor à nossa frente, como se estivesse à espera de que algo emergisse das sombras que dançavam ao longo das paredes. A voz trêmula de Mariana refletia o medo crescente. Ela sugeriu que devíamos sair imediatamente, agarrando meu braço com força. A tensão em seu tom deixava claro que ela estava à beira do pânico, implorando para que deixássemos o casarão. No entanto, algo dentro de mim me impedia de simplesmente seguir em frente. Uma parte de mim sabia que ainda havia algo oculto naquele lugar. Lucas, por outro lado, hesitou por um momento antes de propor que verificássemos a sala principal uma última vez, apenas para garantir que não estávamos deixando nada importante para trás.
Embora o medo fosse palpável, assenti. Parte de mim desejava escapar o mais rápido possível, mas outra parte sentia que abandonar o casarão agora seria deixar muitas perguntas sem resposta. Algo nos puxava de volta, como se o casarão quisesse que testemunhássemos algo que estava guardado nas sombras. Nos movemos pelo corredor com cautela, as lanternas tremendo em nossas mãos enquanto a luz oscilante iluminava móveis cobertos de poeira e as paredes desgastadas. O silêncio era absoluto, tão opressivo quanto a própria escuridão. De repente, o som de correntes arrastadas quebrou aquele silêncio, vindo da direção da sala principal. Lucas comentou com um tom quase inaudível que havia escutado algo, e Mariana e eu confirmamos, igualmente silenciosos, compartilhando a sensação de que algo estava se aproximando. Quando chegamos à sala principal, o ambiente parecia normal, à primeira vista. A lareira antiga estava apagada, os móveis antigos permaneciam intocados, cobertos de poeira. No entanto, a atmosfera ali era diferente. O ar estava mais gelado, e uma sensação de ser observado era inegável. Eu sentia arrepios percorrendo minha espinha. Mariana, visivelmente desconfortável, expressava em sua postura que não compreendia o que estava acontecendo, agarrando meu braço com força, procurando conforto na incerteza. Enquanto eu tentava processar a situação, o som das correntes ecoou novamente, mais forte desta vez, quase ao nosso lado. As luzes das lanternas vacilaram, e ao virar-me rapidamente na direção do som, vislumbrei algo. Uma sombra. Não era apenas uma sombra comum, mas um vulto, movendo-se rápido demais para ser completamente discernido. Sua forma era humana, mas fugaz, quase etérea. Ficamos paralisados, congelados pelo medo, tentando entender o que nossos olhos haviam captado. A sombra desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, deixando para trás o som das correntes e um vazio opressor. Lucas se voltou para mim, claramente chocado, perguntando se eu havia visto o que ele viu. Eu confirmei, ainda tentando encontrar as palavras para descrever o que tinha acontecido. Tudo havia sido rápido demais, e o medo crescia dentro de nós. Mariana estava pálida e aterrorizada, balançando a cabeça repetidamente, insistindo que precisávamos sair daquele lugar imediatamente. Eu também queria concordar, abandonar o casarão e deixar tudo para trás, mas algo maior me prendia ali. O passado parecia estar tão presente quanto nosso próprio medo, e de alguma forma, sentia que fazíamos parte daquela história. Lucas deu alguns passos em direção ao centro da sala, como se estivesse buscando alguma lógica no que acabávamos de presenciar. Mas, antes que pudesse ir mais longe, o som das correntes reverberou novamente, mais alto, mais próximo, como se estivéssemos cercados por aquilo que nos assombrava. Mariana, visivelmente à beira de um colapso, deu um passo para trás, exalando em desespero que algo naquele lugar estava errado, profundamente errado. Lucas me olhou com uma mistura de dúvida e medo nos olhos, questionando se não estaríamos sendo observados, ou pior, se algo estava tentando nos assustar, talvez nos afastar de algo que deveríamos encontrar. A ideia de que o casarão pudesse estar escondendo algo fez minha pele se arrepiar. Talvez tivéssemos despertado algo que deveria permanecer adormecido, e agora éramos convidados a descobrir o que estava oculto nas profundezas daquela casa. Antes que tivéssemos a chance de raciocinar sobre o que fazer a seguir, o som das correntes parou abruptamente, e o silêncio voltou a dominar o ambiente. Permanecemos parados, aguardando que algo mais acontecesse, mas nada veio. Apenas o silêncio, carregado de uma sensação inquietante de que estávamos sendo observados, como se algo nos espreitasse das sombras. Depois de alguns momentos de silêncio, Lucas suspirou pesadamente, sugerindo que já tínhamos visto o suficiente por aquela noite e que era hora de partir. Sem hesitar, concordamos. Viramos as costas para a sala, o medo ainda presente, e começamos a nos afastar em direção à saída. Mas, à medida que nos movíamos, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ou alguém nos seguia, como se o casarão não estivesse disposto a nos deixar ir tão facilmente. Enquanto corríamos em direção à porta, Mariana tropeçou e caiu. Em pânico, ajudei-a a se levantar rapidamente, e juntos conseguimos sair da casa.
Montamos em nossas bicicletas e pedalamos com força, de volta à cidade, deixando para trás o casarão e seus mistérios. Ao nos afastarmos, tomamos a decisão de que nunca mais voltaríamos naquele lugar.